Manuel Vicente, você é um caboclo, né? Sou caboclo. Caboclo. Diverge um pouco dos alemão batata. Dos alemães batata. Exato. Mas, o Manuel, você está aqui hoje no nosso programa para comentar alguma coisa sobre o Quiriri. Você é morador de lá? Sou morador de lá. Muitos anos, né? E você também faz um trabalho voluntário na região há muitos anos já sobre a questão das águas. Você tem a presidência do APROÁGUA. É uma entidade, como você me falou há pouco, que ela foi organizada quando foi criada a APA de Joinville, a APA Dona Francisca. Dona Francisca. É a área de proteção ambiental. Muito bem. Quais são os projetos assim de sustentabilidade nos quais você doa o teu tempo como voluntário? A nossa entidade, a maioria do meu tempo é procurando organizá-la, os moradores da região, né, os produtores de terra da Mata Atlântica, para a melhoria da qualidade de vida nas suas propriedades sem destruir o meio ambiente. Sei, é sustentabilidade. Sustentabilidade para o produtor que mora na região. Esse é um fator principal. E também a gente ficar atento às coisas que não são bem-vindas na nossa região. Né? E nesse meio tempo, a gente tem muita reunião com as autoridades do município para que a gente possa se organizar cada vez melhor no meio rural. Então, esse é um trabalho que você vem realizando. Você tem uma diretoria, você tem parceiros que te ajudam também, né? Tem muitos agricultores na tua organização? Nós temos uma diretoria, norma de qualquer estatuto, um regimento, e você sabe que isso funciona desde 2007, com a criação do plano, com o decreto do então governador, que na época era prefeito, Luiz Henrique da Silveira. Da APA. Da APA. A gente se organizou forte, porque existia muito impasse, né? Uma área agrícola se tornar, assim, de repente, numa área de preservação ambiental. De uso restrito. De uso né? restrito. Quer dizer, não era proibido tudo, mas tinha que perguntar se podia fazer. Tinha que perguntar se podia fazer. E em cima desse fazer, quando a gente chegou lá, eu cheguei em 94. O Quiriri, ele era preservado, mas tinha muita evolução agrícola. Lá tem os bananal, tinha até a risicultura, quem plantava arroz seco, banana muito forte, as hortaliças, muita plantação de tomate, repolho, né? E já os pequenos produtores que com palmácia iniciaram na região do Quiriri também. Eu sei que a legislação do município da fronteira urbana, ela teve uma época aí, através de um vereador que é lá daquela região, o Dorival Lopes Pereira, e que ele conseguiu aprovar uma lei dentro do Quiriri com 500 metros de área urbana para cada lado da estrada. Mas eu acho que posteriormente os legisladores voltaram atrás e reduziram esta área de 500 metros. Porque o Quiriri é uma área de produção de água, é uma área de preservação permanente, é uma área que não pode se transformar de jeito nenhum em perímetro urbano. Então vejo que você deve ter tido uma luta assim bastante inglória em tentar demover as autoridades a preservar essa área. Então quando você chegou lá era muito preservado, você disse. Era. Como é que está hoje lá o Ainda Quiriri? era. Em relação à agricultura, vamos dizer assim, ela foi extinta. Quase extinta. Quase extinta? Quase extinta, posso te garantir. Por quê? Quais foram os problemas? Porque aquilo que nós íamos reunindo agora, conversando nas últimas reuniões com o prefeito e o colegiado. O agricultor tem medo dos órgãos ambientais. Medo dos órgãos ambientais. E quando criou-se o decreto, isso foi até em noticiário, que o agricultor não podia mais fazer isso, não podia mais fazer aquilo, que a produção é separada, e 60 famílias iam ser despejadas do Quiriri, por aí adiante. Né? Então se criou um temor. Eles abandonaram as suas propriedades altamente produtivas lá, dentro do banana. Ah, Só que daí ele começou a lotear. o próprio
Sim, porque eu não tenho mais renda. Não tinha mais renda, Não tenho mais renda, começa a lotear. Os Aham. filhos já, a maioria, como se conhece, já emigraram para a cidade e os agricultores vão loteando os terrenos para comprar uma casa aqui na cidade e assim por diante. A nossa preocupação hoje, maior ainda, é com o urbano dentro do perímetro da agricultura. Mas nós vamos falar isso daqui um pouco. Vamos continuar nesse tema aí, porque quando você urbaniza uma área, você tem problema de abastecimento de água, você tem lixo gerado nas famílias, você tem fezes, urina, você tem roupa suja que você lava e vai tudo para o rio. Quer dizer, essas águas do Quiriri, elas vão para a estação de abastecimento da água de Joinville, né? Exato. Quer dizer, produto químico entra lá, inseticida entra lá, herbicida, os caras estão usando herbicida. Agora, o Colombo, agora em janeiro, ele liberou uma lei autorizando o uso de herbicida na zona rural. Mas então, que retrocesso ambiental é esse que nossas autoridades estão promovendo, né? Você não está preocupado com isso? No momento, eles restringem demais algo que não tem nada a ver. Libera tudo. Né? E, para o outro lado, ele libera tudo. Essa capina química, isso é um absurdo. Absurdo. No geral. Certo. Né? No geral, é um absurdo. Porque quem tem noção, sabe fazer. Agora, quem não tem noção, vai lá e faz na margem de uma nascente. Exatamente, Na margem de um córrego. E é veneno? E é veneno. Estamos falando de veneno. Cancerígeno. E como? Então, eu acho, esses são os absurdos que, às vezes, as autoridades colocam na região. E você acha que, já que está tudo tão liberado, você acha que tem fiscalização? Infelizmente, não. Porque agora, com essa reestruturação, nós, inclusive, tivemos mostrando para o prefeito Udo de que uma SEMA, que faz o papel ambiental, de fiscalização do meio ambiente, pretende também fazer a extensão rural. O mesmo carro vai assustar o agricultor, não vai? Porque teve um tempo que a gente sabia que a polícia ambiental entrava numa propriedade denunciando o agricultor porque ele cortou 5 ou 6 pés de palmito para a festa de casamento da filha. Sim. E que teve agricultor que foi penalizado porque o rancho caiu com temporal e ele foi consertar e foi multado em R$ 1.000 e tantos e não teve como recorrer dessa multa. Então, isso realmente é algo assustador na zona rural. Eu acho que jamais nós vamos ter um bom êxito nesse sentido. Nós temos que conscientizar o agricultor. Você acha que não vai resolver e as nada? autoridades. Vai só piorar. Na minha visão, para não piorar, nós temos que fazer uma conscientização praticamente que corpo a corpo. Corpo a corpo. Por quê? Pessoas já me procuraram para saber qual foi o resultado das nossas reuniões lá com o prefeito. Né? Sim. Como é que vocês conseguiram se ajustar lá na Câmara? Por quê? Justamente por esse medo. Eu cheguei lá no Quiriri, fui morar em Garuva. Sei. Na época que criou-se o decreto. Eu estava com a minha motosserra fazendo cerca, tinha acabado de chegar, tinha que cercar meu terreno. 2 filhos de agricultor na região estavam comigo, trabalhando para mim. A polícia ambiental apontou numa reta, os meninos correndo foram para casa. Não, porque disseram para nós que eles prendem. Certo. Você vê a visão, e essa visão não mudou muito hoje, não. Não, prende mesmo? Prende. No meu caso... O Lula ele não prende, mas o agricultor prende. Sim, prende. Eu sei que prende, porque... Sem prova, sem nada. Olha os absurdos que a gente escutou lá na reunião do agricultor que tinha caído do rancho que você acabou de citar, por causa do temporal, e foi multado com R$ 1.500 porque estava levantando o rancho que tinha acabado de cair. Olha os absurdos. Né? Então, por esses e outros motivos, que dificilmente nós vamos conseguir êxito sem um bom trabalho. Na atividade rural. Na atividade rural. Porque uma coisa é você fazer extensão, pôr na cabeça do agricultor que ele pode trabalhar tranquilo, vai ter assistência, vai ter equipamento, mas o mesmo carro vai lá e te multa. E sem você esperar. Sem, às vezes, você nem ficar sabendo. Quando você via, você já está multado, já está com processo em juízo e assim por diante. Quer dizer, trazer uma ajuda para o agricultor, trazer uma tecnologia nova, implantar uma tecnologia mais rentável para o agricultor ganhar mais dinheiro, isso eles não fazem.
É difícil. Eles vão fazer multa para fazer caixa. Vão fazer multa para fazer caixa. Para pagar a ordenado de funcionário público. Também. Também, né? É, porque você veja Eles bem... tiram do agricultor para pagar o funcionário Para público. pagar o funcionário público. Os convidados para trabalhar. Eu discordo até de uma tese, fugindo um pouco, Aham. que o governo está fazendo isso para enxugar a caixa. Mas, parceiro, eu tenho conhecimento de amigos meus que entrou na prefeitura em dezembro. Dezembro agora? Agora, dezembro. Bárbaro. Como é que... Amigo? Uhum. Então, como é que eu vou dizer para a população? Não, realmente ele está fazendo. Eu, por exemplo, eu fui do PDT. Aí eu fiz a campanha do Rodrigo Bornold. E todos os que fizeram a campanha com ele foram nomeados na prefeitura. Todos. Aí me ofereceram também um cargo. Eu dizia, não, eu fiz campanha porque eu quero ver o meu partido forte. Eu quero ver o meu partido cidadão. Eu não entro no partido para pegar emprego. Não entro para fazer mutreta. Então, para mim, foi uma decepção muito grande. E eu sei que cada eleição, toda a turma que fez a campanha vai para dentro da prefeitura. Eles escondem. Eu sei que cresce a máquina. tem sala lá na Fundema, na ex-Fundema, tem sala na ex-Fundação 25, cheio de comissionado. Tem mais cara do que gente lá. Então, como é que fica o agricultor numa situação dessa? Daí, ali é que seca o dinheiro. Seca o dinheiro. Porque eu passei aquele dia para o prefeito, eu teve até uma discussão entre eu e ele uma vez, porque nós somos em Ibirama, busquemos um programa porteira dentro, né? Trouxemos para o município, eu sou agricultor, perco meu tempo para ir para a estrada. Você rouba do teu tempo Tá? para dar para a comunidade. Para a comunidade. Claro. Né? E a serviço da secretaria, da prefeitura. Você está da beneficiando fundação, a secretaria? Sim, do benefício da nossa Fundação 25 de Julho. De graça? Com prazer. De graça? Com prazer. Com prazer, é. Vou para a estrada, fomos lá, trouxemos o decreto, botemos na mão dos vereadores, foi dado uma ajustadinha na fundação, veio para o prefeito, e o prefeito sancionou. Só que nesse meio tempo, eles desmontaram o decreto. Sim. Desmontaram. Não sei se você tem acesso. E veja bem, ele foi sancionado em 2014. Foi sancionado. Porque ele era em 2013, foi votado em 2013, sancionado em 2014. E até hoje, me pergunte, saiu uma máquina a serviço do agricultor? Não saiu. Não saiu. Era um projeto de mecanização da agrícola. Não, o Porteira Dentro é um projeto que te dá direito... Vicente, nós vamos terminando esse primeiro bloco e você vai continuar a falar nesse tema no bloco seguinte. Obrigado. Telespectador, aguarda aí que nós já retornamos com Ecologia em Ação. Com Manuel Vicente, presidente da Associação Proágua, que atua na preservação das florestas, dos mananciais e da água que o joinvilense toma. Joinville está dobrando a população a cada 20 anos e nós vamos ficar sem água se o Vicente não fizer a parte dele. Ele é o fiscal, ele é o anjo da guarda da APA, Área de Proteção Ambiental, que muita gente não quer nem ouvir falar. Então, cada vez que se derruba uma árvore, são 10 ou 20 litros de água a menos que sai na torneira do consumidor em Joinville. Vicente, estou mentindo? Não, essa é a realidade. É a realidade, né? Sim, é a realidade. E se nada for feito para o agricultor ter uma renda um pouquinho melhor, vai ficar cada dia pior. Porque a tendência é essa, eu não consigo mais manter minha família, eu vou loteando, vou destruindo mais, porque daí não é o agricultor que está destruindo, é o quem vem de fora. Que nem sabe está lá dentro, mas não sabe. O cara que não tem história, não tem a cultura da região, vem lá, derruba tudo, mete fogo, joga lixo no rio. Joga lixo, constrói a torta e a direita, porque muitos moradores que estão lá, pessoas que entraram lá dentro, nem sabem que aquilo ali é uma área de preservação. Não tem conhecimento. Não tem conhecimento.
que nós temos naquela luta lá desde São 96. invasores, inclusive, né? Realmente são invasores. São invasores. Porque eles não têm conhecimento. Daí vão lá, o agricultor está lá com a corda no pescoço. É o mesmo que acontece nos mangues. Vende. Né? Os caras ouviram falar há 20 anos que estão dando terreno de mangue em Joinville de graça e o pessoal continua chegando. E a fiscalização não funciona, não existe fiscalização. As autoridades não querem se incomodar. Eles estão vendo o voto ali. Depois o vereador vai lá na Câmara e legaliza aquela área invadida. Sai eleito ainda. Justamente é isso que está acontecendo na área rural. E o agricultor da região, por exemplo, da Estrada da Ilha, da Estrada Mildau, do Caminho Curto, da Estrada Comprida na Vila Nova, e na Estrada da Namburgo, esses coitados desses agricultores não têm o respectivo apoio financeiro de bancos, de extensão rural, que não existe mais extensão rural, somente a IPAGRE que faz um pouco. Mas a IPAGRE também não pode fazer tudo, quer dizer, é interesse do município criar o seu cinturão verde para a comida ficar perto da mesa. Sim, esse cinturão verde é uma frase do então prefeito Udo, desde que ele assumiu o primeiro mandato. Ele fala em cinturão verde. Foi lá visitar a IPAGRE, né, e a Fundação do 5 de Julho, 7 horas da manhã ele estava lá, me encheu os olhos as propostas dele para a agricultura. Quando foi isso? Isso foi em 2013, primeira semana praticamente do mandato dele, do primeiro mandato. Sim. Cobrou do Zabotti, cobrou do secretário da Fundação, porque eu quero isso, quero aquilo, quero a agricultura. Ele propôs até que fosse feito documentos para que se pudesse ter acesso ao palmito. Jussara, porque existe um plano de manejo que pode ser mesmo, mas deveria ir. Impossível fazer um plano de manejo. É difícil, é dificílimo. Caríssimo. Né? Sim, mas ele chegou a propor isso no município. E daí? O que é que nós temos de concreto de lá até hoje? Voltando a falar no Porteira Dentro, veja bem, a maioria dos municípios, as suas secretarias de agricultura têm esse equipamento para dar assistência para o agricultor. Se ele não tem, a prefeitura vai lá com uma retro ou abrir uma vala para ele. Mas isso sempre teve em Joinville. Sempre teve. Sempre teve. Menos nos últimos 5 anos. Do grupo de mecanização agrícola? Sim, a patrulha mecanizada. A patrulha mecanizada da Associação Rural. No tempo da Associação Rural. Exato. No tempo do Ivan Rodrigues. Eu cheguei lá e isso não existia mais. Mas a patrulha mecanizada ainda peguei um finalzinho dela lá no... Quer dizer que como é que um agricultor vai ter dinheiro para comprar um trator para abrir uma vala, por exemplo? Para abrir uma vala. Então a propriedade não comporta a compra de máquinas tão grandes, né? O pequeno agricultor, principalmente o da nossa região, ele não tem, porque não vai fazer jus ele comprar um trator ou comprar uma retro, porque ele tem 1.000 metros de valas para abrir por ano, vamos dizer assim. E então, ele tem que fazer sozinho, porque ele não pode empregar ninguém sozinho, por causa do Ministério do Trabalho, das leis trabalhistas. Senão o empregado que tem carteira assinada tira o terreno dele na justiça. Tira o terreno dele na justiça. Ele perde tudo. O nosso proprietário rural aqui da região, principalmente da região do Quiriri, Vila Nova nós temos já os arrozeiros, né, que tem um pouco mais tem uma outra estrutura. De poder aquisitivo, tem outra estrutura. Mas a região da Estrada da Ilha, a Estrada do Oeste, o Quiriri, Estrada do Pico, são pequenos agricultores mesmos. Né? Trabalha com... Agricultura familiar. Agricultura familiar. Hoje o que está um pouquinho estável ainda, mais estabilizado, são as palmáceas. Mas por quê? Com a cara e a coragem. E tu viu o exemplo, por exemplo, assim, do nosso prefeito, que não tinha nem conhecimento das palmáceas no seu município. Você precisa ser da pupunha. Da palmeira real. Da palmeira real. Né? E outras palmeiras. E outras palmeiras que nós temos. E o palmito também, se você tiver, por exemplo, uma associação rural, que não tem mais, mas se você tiver uma cooperativa de agricultores, que nós já tivemos, acabaram com as cooperativas também, né? Acabou-se com as cooperativas. Acabaram. Cooperativa mista de pedreira de responsabilidade limitada. O Eugênio Bolter era presidente, o Eugênio Brisque era presidente. Né, o filho dele, engenheiro agrônomo, Nilson Brice, que foi presidente da Fundação 25 de Julho. Começou com a piscicultura lá, né? Mas, Vicente, e você acha que o SOS Nascentes ajuda vocês? O SOS Nascentes, quando ele foi criado, que estava em atividade, foi um dos programas melhor que teve para a região. Sim. Porque tinha fonte. Fonte de renda que era a Casan. Fonte de renda que era Casan. 100 mil reais por mês. Não, era 2%. Você tem... sim. Sabiência disso aí. Isso. Era 2% do lucro da então Casan
repassado para o município. Para o município. Com uma certeza, era para preservação dos mananciais. Claro. Não era para Morro do Amaral, Morro não sei das quantas, nada do Boa disso. Vista, né? O Finder. Manancial. E assim, os mananciais. E aonde estão os mananciais? No Cubatão, a única receita de água que nós temos é o Cubatão, né? E o Piraí. Esse 2% era investido na região. Certo. Tanto é que, na época, teve 30, 40 famílias que chegaram a ser produtor de água, recebiam do município, pela aquela preservação que Pela tinha lá, preservação da Mata Atlântica. da eles Mata não- Atlântica. que Foi eles- feito o reflorestamento, Sei. a própria Casan comprava Eles as recebiam mudas, mensalmente uma recebiam verba mensalmente. do projeto de produção de água. Produção de Não água. tem mais isso hoje? Não, não. Acabou? Não. Esse projeto acabou. Os últimos que receberam Ah, foi naquele mês, por ali, me ajude, que foi preso o Marco Shen. Isso foi em 2015, 16, foi preso o Marco Shen. O último secretário. Com a prisão do Marco Shen, estava todo mundo atrasado. Daí pagaram aquela remessinha que estava ali na fila e parou de novo. com a prisão Nunca do quê? mais. Do Marco Shen, secretário. Ah, do Marcos Chen. Sim, porque deu um problema muito sério, né? Isso é. Pelo Não, Ministério mas Público, realmente o Marcos tinha uns projetos que andavam com ele, né? Andava, Andavam? andava. Apesar De- dos pesares, mas... Não, eu digo assim, desde que você sustentasse É. por fora. Daí andava. Andava. Os únicos que andavam. Aham. Porque se tu me perguntar o que andou na APA, o que andou na APA, Uhum. de 2013 até hoje, nós temos projetos de curto, médio e longo prazo. 2, 5 e 10 anos. Uhum. Pergunta para o Jonas hoje, os que estão bem encaminhados, ou os que foram executados, que isso nós temos um dever com o Ministério do Meio Ambiente, você sabe disso? Claro, né? claro. A gente tem um dever. Agora, 2018 tem que fazer prestação de conta, pelo que eu entendo no plano de manejo, que eu tenho em plano de manejo. O Jonas que se fala é o de Medeiros. É o Jonas de presidente Medeiros, da presidente Secretaria de Meio Ambiente da Secretaria e de Meio Ambiente. Agricultura. E Mas Agricultura. que secretaria potente é essa? Olha, Será que ele vai dar conta de tudo isso? ele levou um bom parceiro, Ah, né? Com a nossa ajuda. É. O Beto Amaral. ele assumiu agora uma gerência. Uma né? gerência. Agrícola. Agrícola. A Certo. gerência agrícola vai ficar com o Beto Amaral. Dá para conversar Porque- com ele, sim. né? Ele abre a porta, né? Espero que sim, né? Não, Não, brincando. depois de nomeado, o cara muda a personalidade, né? Não, ele não vai fazer isso com nós. Geralmente. Sinceramente, negão, não faça isso com nós, tá? Fica na tua, Fica mantenha conosco. a amizade dos agricultores, que é a melhor coisa que você vai fazer na vida. Fica conosco. Porque o Jonas, ele tá da direita para esquerda, da esquerda para direita. É. Baita do amigo, Jonas. É. Vamos trabalhar E junto. tem grande vontade de fazer. Tem grande vontade. Eu estou confiante nesses dois cidadãos. É. Você sabe que eu vivo de promessa desde 2007. E se tu pegar o decreto que está aqui na minha mão, você vê que o decreto é ótimo. É. Ó, aqui no item, ó, terceiro, ó, do parágrafo primeiro, o decreto. Melhorar a qualidade de vida do agricultor da região. Ah! Sim, senhor, está aqui. E acontece isso, né? Acontece. Tá melhorando, Dá pra né? ver. Ele paga cada vez mais imposto, né? Cada vez mais imposto. E multa. Multa É. ambiental. Daí, ó, de 2013, que nós vamos buscar, sancionado em 2014, está aqui o decreto. Até hoje. Não saiu do papel. É lindo, Lindo, né? bom, né? Mas o que interessa para o agricultor é o lado Mas prático. o Manuel Vicente, você não acha que o prefeito, na última reunião que nós tivemos lá, todas as forças, as lideranças rurais, eu fiquei impressionado com a presença de tantos líderes rurais nessa região lá. E fiquei impressionado, positivamente. Aí o prefeito, eu senti que ele se tocou no problema, que ele chamou lá o secretário dele, o Frais, né? Chamou o vereador, líder da Câmara, temos que fazer isso, mais aquilo. Mas eu vejo que o prefeito, não só o prefeito Udo, mas os prefeitos que o antecederam, eles têm muito problema de conseguir executar as coisas através dos secretários. Chega no secretário, a coisa não anda. Não anda. Olha, Gert, foi uma pena que você acompanhou nós em 2 reuniões. Eu filmei tudo. Eu- Todas as promessas do Udo eu filmei. Estão na câmera guardadinho. falta. Já Faz está falta. editado. Você Para sabe, nós não nos esquecermos do que ele prometeu. você sabe que dos últimos prefeitos que estiveram É. por aí, dos últimos não, de todos É. que estão em Joinville,
Eu nunca estive tanto no gabinete com o prefeito como estive com o Udo. Puxa, ele abre a porta Sim, mesmo. sim. Só que desde 2013, que eu estou te falando, até hoje, eu não sei se é boa vontade dele mesmo, eu confio ainda na boa vontade dele. Eu acho que é. Né? Então ele está mal assessorado. Mal assessorado. Né? O seu secretário, eu já vi ele dar de dedo no secretário lá. Ele não consegue pôr na rua, na execução, as promessas que ele faz. As promessas dele. Os caras estão puxando a cadeira dele. Sim, é por isso que eu digo. Então, para mim, na minha visão, né, ele está mal assessorado com o secretariado, os caras não querem que algo aconteça no meio rural. Porque por várias vezes, né, eu quando vou para lá, normalmente é defender a agricultura familiar. Né? Outra coisa, eu não admito um município, cara, sem um secretário de agricultura. Já fiz pesquisa. Técnico. Um técnico, não, um secretário mesmo. Que você vai, no menor município que for... Tem secretário de agricultura. Tem o secretário de agricultura. Ó, seu Manuel, tal tempo nós estivemos em Brasília, os secretários do estado se reuniram em Brasília para buscar verba. Os nossos secretários sabem onde é Brasília? Vicente, o papo está tão gostoso, tão produtivo, tão positivo, mas acabou. Você vai provavelmente conversar mais conosco aqui no programa. Nós vamos encorajar o nosso prefeito, vamos dar apoio para ele, vamos recomendar para ele coisas que realmente o agricultor precisa. Mas exatamente. o telespectador, eu espero que vocês tenham gostado do programa e são convidados para o próximo. Vicente, muito obrigado pela presença, um abraço para o pessoal lá do Quiriri, que não surge em tanto rio.